A arte e a moral, por A.D. Sertilanges. Editora Realizações. Tradução de Lara Cristina de Malimpensa. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Os links estão no descritivo. E também é possível fazer como o Marcos, que comprou este livro pela lista da Amazon, para que agora possamos ouvi-lo. Caso você, assim como ele, queira contribuir para com este trabalho, ora, o link para a lista da Amazon está no descritivo, bastando acessá-lo e comprar algum livro que lá esteja. E caso não haja algum livro que você gostaria que fosse incluído para que seja comprado, basta solicitá-lo, seja pelos comentários ou via e-mail. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa escuta. A arte e a moral. Capítulo 1. Quais são exatamente as relações, caso existam, entre a arte e a moral? Eis uma pergunta não desprovida de importância, seja do ponto de vista do público, seja do ponto de vista dos próprios artistas. O modo de responder variou, como sempre, de acordo com os temperamentos individuais e as tendências das escolas. Atualmente, em meio à confusão universal, à barafunda das doutrinas adversas, entre as quais as relações mundanas estabeleceram um estranho modus vivendi, as ideias estão mais embaralhadas do que nunca. Vivemos a maior parte do tempo de ambiguidades e concessões mútuas. A universal tolerância para com as pessoas produziu pouco a pouco a promiscuidade das doutrinas, e é realmente preciso esfregar os olhos para conseguir achar-se em meio a tudo isso. Nesta noite de princípios, caminha-se lado a lado com os inimigos de ontem. Unem-se as mãos que, conforme se acreditava, deviam ameaçar-se. E nossa abertura mental, nossa aptidão para tudo compreender, tornaram-se, em parte, a tendência a tudo desculpar. Quais são, portanto, as relações entre a arte e a moral? Alguns julgaram simplíssimo negar tais relações. É a solução mais fácil e também a mais lógica para bom número de espíritos céticos. Depois da moral independente da religião, temos a arte independente da moral. Esta é a ordem natural das coisas. Sobrevenha um terceiro ladrão que torne a vida independente da arte, e todas as benesses do estado selvagem nos serão garantidas. Não temos a ingênua pretensão de corrigir as ideias desses homens. Aqui não se trata em absoluto de ideias. Ou melhor, as ideias não passam, neste caso, de humildes criadas dos instintos da alma. Assim como as tropas em marcha têm companhias de sapadores, o tropel de Epicuro tem suas legiões de sofistas. Este só tem sua razão de ser naqueles. Todavia, é importante desmascarar certas ambiguidades pelas quais os teóricos do vício tentam atrair para si as almas íntegras. Não são poucos os artistas conscienciosos que se deixam capturar por elas, e o público decerto mais ainda. Não será ocioso dizer algo a respeito. Diz-se, a arte e a moral têm, cada qual, seu âmbito próprio. Assim como o moralista não se ocupa do belo, o artista não é obrigado a se preocupar com o bem. O belo é, por si só, o bem do artista. E a arte é o único objetivo da arte. Por conseguinte, a missão da arte é um contrassenso. A única missão da arte é ser ela mesma. Transformá-la em pregador de moral, em arauto de civilização, é no fundo destruí-la, pois é substituir seu objeto, o belo, por um objeto que lhe é estranho. É preciso reconhecer que essa doutrina, por mais subversiva que seja, encerra um pouco de verdade.
E é graças a essa verdade que ela encontra crédito entre espíritos sinceros. Alguns filósofos quiseram fazer do apostolado uma necessidade da arte, e mais que isso, sua única razão de ser. Não hesitamos em dizer que estão errados. Nada obriga o artista, mais que qualquer um, a pôr-se a serviço de uma ideia religiosa ou moral. Se ele o faz, deve certamente ser elogiado por isso, e veremos que assim está perfeitamente em seu papel. No entanto, essa orientação para um bem superior não é mais essencial à arte que qualquer outra ocupação intelectual. O astrônomo não é obrigado a buscar o infinito nos movimentos dos astros. Linné poderia ter concluído seu livro antes de haver entoado seu hino a Deus. Da mesma maneira, o artista, sem pensar em tudo isso, pode estar perfeitamente em regra. Quando estabeleceu solidamente seu desenho, pincelou sua tela segundo as normas, expressou com correção e nobreza uma ideia aceitável, pôde declarar-se satisfeito, sem se preocupar especialmente em tornar útil sua obra. Não é nisso que reside o que se pretende impor ao artista sob o nome de moralidade. A moralidade de um ato é a qualidade que estabelece entre esse ato e o propósito da vida humana numa relação de conformidade. A moralidade de um ato é a qualidade que estabelece entre esse ato e o propósito da vida humana uma relação de conformidade. O homem tem um objetivo a alcançar: o aperfeiçoamento de seu ser, de sua vida, tendo em vista uma outra vida a ser conquistada por seu mérito. Os que não admitem essa confirmação no eterno deveriam ainda assim, sob pena de deixar de ser homens, admitir um objetivo qualquer para nossa atividade e situá-lo acima do prazer ou do interesse egoísta. Ora, sendo assim, tudo o que, por si ou em razão das circunstâncias, não tem relação com esse objetivo é evidentemente mau. Tudo o que tem relação com ele, ao contrário, é bom. Esta é a lei da atividade humana. Está muito claro que essa lei, ao derivar do propósito último, é universal em sua amplitude. Basta ser humano para que ela se imponha. Basta exercer ato humano para que ela julgue. O artista não tem mais que qualquer um o direito de furtar-se a ela. E assim aparece com clareza que a teoria da arte, independente, repousa apenas na ambiguidade. Considerada em si mesma, a arte é independente, no sentido de ter seu objeto próprio, distinto do objeto da moral. Na medida em que é exercida por homens, deve submeter-se à lei dos homens, ser tributária da moralidade. No entanto, repitamos, a moralidade da arte não é necessariamente ativa, por assim dizer. Não é como um objetivo que ela se impõe, mas como uma regra, um limite. Se a obra de arte respeita esse limite, e se além disso é esteticamente bela, é possível não lhe pedir nada. Ela é, em suma, o que deve ser. Se, ao contrário, ela compromete a dignidade do homem ao afastá-lo de seu propósito superior, a moral tem o direito de pedir-lhe contas. Todos têm o dever de condená-la. Em resumo, na arte o apostolado é para a moralidade o que o conselheiro benévolo é para o mestre. O primeiro se oferece ao segundo para engrandecê-lo. O segundo se impõe ao primeiro e julga-o. Ele pode não ser apóstolo do bem, mas deve ser súdito fiel. Se não quer rezar, que ao menos não blasfeme. Reduzidas a esses termos, as relações entre a arte e a moral, ao que nos parece, não podem ser negadas por ninguém, exceto pelos que negam a moral em si. E se, depois dessas considerações muito gerais, quisermos olhar de mais perto a natureza da arte, encontraremos, sem esforço, os motivos próprios que lhe impõem limites. A arte procede de um ser humano e dirige-se a seres humanos. É a chama de um espírito, sua radiância. Não poderia deixar de afetar primeiramente o próprio ser de que emana. Pelo fogo que ela difunde, toda a alma é abrasada.
Depois, pouco a pouco, outros seres. Ora, como será necessário demonstrar, toda influência deve ter sua regra. Toda força requer uma lei, sob pena de tornar-se nefasta. O poder que extravasa seus limites se torna, por isso mesmo, um perigo social, e mais ainda quanto maior for. Quando a ciência se excede em seu poder ou se põe a serviço de paixões sectárias, quando as finanças se lançam na especulação desenfreada, quando a guerra não tem outra finalidade além da guerra e esquece seu papel de ministro armado da paz, quando a própria religião, o poder social por excelência, pois é o que mais nos abarca por inteiro, torna-se um instrumento de poder ou uma ocasião de revolta, sabemos bem as desordens e os abalos do corpo social que tudo isso pode provocar. Mas e a arte? Não é um poder à sua maneira? E se esse poder não tiver lei, não será chamado a provocar o mal, ao invés do bem que todo o poder ordenado deve produzir? A arte é a extensão da nossa vida, a vida do artista e do espectador, para as esferas às quais a musa nos transporta. A arte é a extensão da nossa vida, a vida do artista e do espectador, para as esferas às quais a musa nos transporta. Cria para nós um novo meio, compõe-nos uma atmosfera. Para a alimentação de nossas faculdades interiores, ficamos por uma hora à sua mercê. E se o ambiente que ela assim nos propicia for ruim? Em que sentido deve então operar a lei profunda e quase inelutável que adapta todo o ser a seu meio? Diz-se, o meio da arte é sempre puro, dado que é feito de formas ideais, e em certos ambientes se considera atualmente que de fato a arte tudo salva, tudo legitima, tudo purifica, ao idealizar tudo. Que lástima! Não seria isso justamente o que conviria a deplorar? Que serviço mais triste se poderia prestar ao público do que purificar a seus olhos a abjeção, idealizar a miséria, favorecendo-a assim com os recursos e as aspirações nobres do coração humano e, ao mesmo tempo, com suas fraquezas? A arte cria uma sociedade entre os espíritos. A obra de arte é um centro para o qual as almas apaixonadas convergem. Por um instante ou por um século, um grupo estreito ou mesmo um povo verá sua sensibilidade, sua imaginação, seu coração vibrar em uníssono com a mesma admiração e a mesma fruição. E se essa fruição for baixa? E se essa admiração for conquistada pelo mal? Se é uma associação de perversidade que a arte instaura, que papel desempenham os senhores, paladinos da arte pela arte? Por fim, se quisermos dar-nos ao trabalho de analisar o sentimento estético, aí descobriremos algo bem distinto da contemplação desinteressada em que se busca ver sua essência. A contemplação, nesse caso, implica amor. A arte, e esta é sua grandeza, tende a infundir-nos a vida de seu objeto, ao nos proporcionar uma visão dele interior e simpática. Extraídos de nós mesmos no momento da admiração, vivemos em pensamento a vida de todo ser, vegetando com a planta, vagando com o animal, gravitando com o astro, sofrendo e regozijando-nos com o homem. E todos os que admiram conosco participam desses sentimentos. E o artista é seu centro. Foi ele quem forneceu o ímã cuja influência se comunica de elo em elo ao longo da corrente das almas. Contemplação. É nisto, provavelmente, que consiste, antes de tudo, o sentimento estético. No entanto, essa contemplação toma o ser inteiro, tanto o ser sensível e impulsivo, como o ser cognoscente. Ao povoar nosso coração, como povoa a mente,
Ela toca misteriosamente os recessos de nossa alma. O amor é uma atividade. A contemplação complacente não passa de uma ação freada em seu primeiro estágio. Seu objeto, ideal em si mesmo, representa para nós uma ação possível que o prazer estético tende a tornar simpática para nós. Por isso, olhar é obscuramente agir. E se a ação assim sugerida for má? E se a matéria por amar que o artista fornece, o sujeito de afeição que ele nos proporciona, o objeto que ele nos propõe que identifiquemos com o nosso ser pela união ideal suscitada pelo amor, e se tudo isso for indigno de absorver o coração do homem e capaz de rebaixar a sua vida? A arte é ternura. Ai de quem a extravia para objetos indignos! É a vida social engrandecida, dilatada, extraída por um instante de suas preocupações temporais para comungar no eterno da natureza, da vida, do pensamento, do ideal, que mescla todo ser à vida de nosso ser, toda a matéria a nosso espírito e todos os séculos a nossos minutos fugidios. Ai de quem a desvia, orientando para o mal todas as tendências, cujo alvo natural é o bem. Está na hora de o demonstrarmos. É para lá que conduz, pela própria força das coisas, a doutrina que não teme entregar a arte a si mesma, cortando-a de suas comunicações com a moral. Foi o que Brunetière disse recentemente. Toda forma de arte entregue a si mesma corre o risco inevitável de desmoralizar. Ele dava para isso uma razão um tanto paradoxal. Em toda forma de arte, dizia ele, existe como que um princípio ou um germe secreto de imoralidade. Por quê? Porque para alcançar o espírito, toda forma de arte é obrigada a percorrer não apenas a intermediação dos sentidos, notem bem, mas a do prazer dos sentidos. Não há pintura que não deva ser, antes de tudo, alegria para os olhos. Não há música que não deva ser volúpia para os ouvidos. Não há poesia que não deva ser carícia. E não é isso que indicam as próprias palavras de que nos servimos, por exemplo, para admirar uma tela de Corot, quando falamos de apaziguamento, frescor, de melancolia que nela respiramos? Tudo isso é não apenas sensível, mas também sensual. Com certeza, o pensamento do autor é, no fundo, muito pertinente. No entanto, não podemos nos abster de dizer que a forma é abusiva. Chamar de sensual o senso de apaziguamento suscitado por uma tela de Corot e falar de um princípio de moralidade que se esconderia em toda forma de arte é forçar o sentido das palavras até a completa falta de pertinência. Seguindo este raciocínio, provar-se-ia um princípio da imoralidade na matemática. De fato, a solução elegante proporciona ao cognoscente uma fruição mental que repercute no ser sensível. Não. Se quisermos dizer que o que é certo, sem incorrer em paradoxos, será preciso afirmar que a arte, como tudo o que é humano e destituído de controle, comporta naturalmente o risco de descambar para o abuso, e que, em relação da natureza especial de seus meios, todos tomados da ordem sensível, a arte encerra não um princípio, mas um perigo especial de imoralidade. Perigo este a que sucumbe quase fatalmente o homem que vê na arte apenas a própria arte, ou que não tem outra regra senão satisfazer o espectador. Neste ponto concordamos inteiramente com a opinião de Brunetière, ou melhor, concordamos ambos com o parecer dos fatos e da psicologia, muito simples, infelizmente, que os explica. Quando os gregos separaram a arte de toda preocupação religiosa, de todo o vínculo com a vida social e moral de seu povo, iniciou-se para eles a decadência. Quando os italianos do Renascimento foram entregues aos retóricos, aos humanistas na literatura e em pintura e escultura,
Aos amantes da forma pela forma e da arte pela arte, deslizaram ladeira abaixo até um grau de corrupção tamanho que, em pleno cristianismo e aos olhos da própria corte romana, assistiu-se à renovação dos piores excessos do sensualismo pagão. E em nossos dias, que lástima, seria demasiado fácil mostrar a direção que a arte tomou quando foi entregue a si mesma. Desde que a forma se tornou tudo e o diletantismo matou os princípios, a arte ruma para a imoralidade com rapidez vertiginosa. Escolha temas bobos, dizia um mestre contemporâneo a um jovem artista. E isso não foi imoral. No entanto, o sentimento de que a palavra deriva é o mesmo que conduz às obras imorais. Escolher temas bobos, isto é, negligenciar o fundo para ocupar-se com a forma. Ou seja, oferecer tudo à técnica e praticar quanto ao resto aquela indiferença pelo conteúdo, que era a lei do renascimento. Ora, estendam esse princípio ao âmbito moral, decretem que a arte é livre e que só lhe cabe gratificar-se a si mesma, e verão, já ouvimos em demasia, o que eclode espontaneamente de seu sopro. A arte pela arte é o epicurismo transposto para a estética. Isso, em princípio, pode conduzir a tudo, e quando se conhece a natureza humana, não é temerário acrescentar, sobretudo, ao mal. Epicuro era um homem sério, algo que a história ignora quase inteiramente e o público ignora por completo. E por quê? Porque sua seriedade lhe era exclusivamente pessoal. Dizia respeito a seu temperamento, mais que a seus princípios. E porque, depois que ele estivesse morto, ou mesmo durante sua vida, seus princípios viriam a produzir, na pessoa de seus discípulos, todos os frutos que se poderiam esperar. O mesmo vale para a estética. Epicuro era um homem sério, digamos. A arte pela arte também. Já os epicuristas, já os nossos pintores, tão logo um poder como a sensualidade humana seja privado de seus diques, acabou-se. Terá de descambar para os piores excessos. Ora, a arte pela arte é a supressão sistemática de todo e qualquer dique, e o sensualismo é o perigo permanente da humanidade. Será que não poderíamos ir mais longe, no entanto, e dizer que a arte deve esforçar-se para alcançar uma moralidade positiva? O talento impõe deveres, escreveu George Sand a Flaubert. Este representava a seus olhos aquela famosa arte desinteressada, tão desinteressada que se separa da vida e de tudo o que nos faz viver. Ora, será esta a atitude que uma moral elevada possa admitir? Será que não temos o direito de reprová-la, particularmente quando ela se associa, quanto a tudo o que não é arte nem idolatria exclusiva da arte, ao desprezo transcendente de aquela escola que aquela escola tem por regra? Foi com uma bela indignação que no trabalho antes citado, Brunetière fustigou tal defeito. Um pouco de indulgência, ó grandes artistas, exclamou. Permiti-nos ser homens. Sim, permiti-nos acreditar que existe no mundo algo tão ou mais importante do que pincelar cores ou cadenciar frases. Não vos ponhais a imaginar que fomos feitos para vós e que há 6.000 anos a humanidade trabalha, labuta e sofre apenas para estabelecer vosso mandarinato. Existem muitas coisas de que teríamos mais dificuldade de prescindir do que vós. E mesmo vós, afinal, como? De quê? Por quê? Em que condições viveríeis se o trabalho incessante daqueles bouvardes que vós desprezais e daqueles pécuchets que não vos inspiram senão ironias cruéis, não vos garantisse a segurança de vossos lazeres, a paz de vossas meditações, um público para admirar-vos e, ousarei dizer por fim, vosso pão de cada dia? De fato,
Será que podemos situar muito alto na escala da moralidade humana o ser que faz arte pela arte, sem se preocupar minimamente em desempenhar seu papel na sociedade de seus semelhantes? O homem não é um ser isolado, mas sociável por natureza. É preciso que cada um trabalhe por todos, para que todos trabalhem por cada um. Retrair-se egoisticamente em si mesmo é sair da condição que a natureza e a providência fizeram para nós. O rico não tem o direito de guardar suas riquezas para si, sem se preocupar em saber se existem pobres. O pesquisador não tem o direito, do ponto de vista de uma moral realmente elevada, de desfrutar sozinho de suas pesquisas. Alguém veria Pasteur, empenhado nas mais úteis e fecundas descobertas, recusar-se a persegui-las para praticar a química pela química? Da mesma maneira, se o artista quiser ter o reconhecimento de seus semelhantes, não pode separar por completo suas obras de sua utilidade social. Eu nada sei, se não escrever, dizia outrora Jules Lemaitre, e as pessoas sorriam amavelmente. De certo, poderiam ter mantido a seriedade. De fato, se o autor da frase não cometia uma calúnia, sua humildade era um direito seu. Podia não ser irônica. Quem só sabe escrever, sabe muito pouco. A escrita, ainda que artística, é apenas um instrumento. Que é a arte sem os corações e mentes em que a derramamos? Dizia ainda George Sand. Um sol que não projetaria raio algum, nem daria vida a coisa alguma. Vê-se, portanto, que o diletantismo é na arte o que a avareza e o egoísmo são na vida. Ele constitui, aliás, não é impróprio constatá-lo, uma concepção estética inferior, pois embora o homem que faz uma arte elevada e positivamente moral não faça uma arte necessariamente mais bela, ele faz melhor. E esse melhor se reflete no efeito do belo, ao criar uma relação suplementar que intensifica a impressão estética. Sendo a arte um centro a que os corações convergem para admirar e emocionar-se, ela é, justamente por isso, coisa social. Desinteressar-se de seus efeitos é, portanto, contrariar a sua essência. Apressemo-nos em acrescentar, todavia, que, para o artista de coração reto e mente elevada, a orientação da arte para um objetivo exterior e superior a ele próprio se realiza naturalmente, por assim dizer. Toda obra nobre tem sua utilidade. Imbuído desse sentimento, o artista com razão nele repousa sua consciência. Tanto no âmbito do belo como no do verdadeiro, quem não é contra a moral é a favor dela. Tudo se alia com ela. Tudo se confraterniza com o que entende a elevar as almas, com o que tende a elevar as almas. Isso porque seus verdadeiros inimigos, em nós, são os baixos instintos, as preocupações grosseiras e banais. Quem quer que trabalhe para estabelecer nossa mente nas regiões mais elevadas, quem quer que nos aproxime da natureza, ajuda a compreender melhor o homem, a vida, a história, a poesia das coisas. Quem quer que o faça, trabalha pela moral, porque tudo isso prepara a sua obra, porque tudo isso se encaminha para Deus. Deus é o primeiro princípio do bem, assim como seu fim supremo. Toda a beleza é um reflexo dele, e para esse ideal, inconscientemente, todo ideal se orienta. Deus é o primeiro princípio do bem, assim como o seu fim supremo. Toda a beleza é um reflexo dele, e para esse ideal, inconscientemente, todo ideal se orienta. Em tudo o que nos circunda e tudo o que nossa admiração se atém, é ele, no fundo, que nos atrai. Não o conhecemos, ele se esquiva, mas o que ele de si depositou em suas obras, o trai, e é seu esplendor o que admiramos, sem o saber, na beleza dos seres. Assim como é a riqueza inesgotável do sol,
o que nos deslumbra nas auroras e nos poentes. Ora, o artista se propõe a missão de revelar o belo nas coisas. Ele próprio foi o primeiro a ser arrebatado pelo belo. E o que experimentou nesse contato é o que ele quer redizer. Quer oferecer seu tema, ornamentado dos encantos com que este lhe apareceu ao olhar de outrem. O artista dispõe o belo no pedestal. Cabe a ele falar sua língua divina. Cabe a ele revelar aquele de quem procede, transportar às alturas as almas que se submetem à sua influência. Faz bem o artista que pensa em tudo isso. Mas se não pensa, que importa? Ele próprio poderá perder o benefício de uma boa ação. Nem por isso sua obra será menos benéfica. Uma beleza moral se esconde no fundo de toda a beleza real. Uma beleza moral se esconde no fundo de toda a beleza real. Isso é algo que nos consolaria um pouco, diga-se de passagem, do que chamamos, e não exageraríamos em nada, de banalidade das nossas exposições de pintura. Nelas, os grandes temas se fazem raros, com toda certeza. O pensamento dos artistas não se eleva em geral a alturas sublimes, mas existe talento, muito talento despendido nos milhares de telas. Há paisagens realmente belas, retratos excelentes, algumas páginas de história notáveis. Há temas do cotidiano, sobretudo absolutamente deliciosos. E tudo isso conta. Tudo isso age sobre os espíritos, muito mais talvez do que imaginamos. Se saímos de um salão com a alma mais elevada, um pouco menos curvada para a terra, se nos sentimos mais próximos do ideal, isso é, mais próximos de Deus, em suma, podemos dizer que o artista perdeu seu tempo? Não, de certo que não. Trabalhou pelo bem, e embora seja incontestável que poderia ter feito melhor, o que ele nos dá não deve ser desprezado. No entanto, para que tal ação salutar seja exercida, é preciso que não venham entravá-la com exposições lamentáveis. Ora, desta última existem dois tipos: as obras francamente imorais e as obras, no mínimo, perigosas. Capítulo 2. Como se manifesta a imoralidade nas artes? Pregando o mal. Essa é evidentemente a maneira mais grave e mais direta. É também, contudo, a menos frequente. De certo, aparece muitas vezes, sobretudo em literatura, e mesmo, por vezes, nas artes plásticas. A exemplo daquela Vênus que um artista nos apresentou recentemente, junto com a profanação de uma frase do Evangelho, Venite ad me homines. No entanto, repetimos, esse caso é raro nas esferas elevadas da arte. O que não é raro, o que é preocupante de tão frequente, o que chega por vezes a parecer lei, não é tampouco a excitação direta, mas sim a livre pintura, a representação sem pudor dos temas mais imorais. Haveria muito a dizer aqui. Quando percorremos nossas exposições ou lemos nossos livros, romances, peças de teatro, folhetins e novelas curtas de jornal, temos razão em nos alarmar com o rebaixamento dos costumes públicos. A liberdade de dizer tudo, ver tudo, mostrar tudo, assumiu entre nós proporções exorbitantes. Basta que um escândalo conhecido, um caso escabroso, surja na mente de algum pintor para que ele, sem escrúpulo algum, se torne o cronista complacente de tais fatos. E entre as cenas da vida prosaica que tentam seu pincel, não poucas seriam mais do âmbito do sexto mandamento do que da arte. Outra coisa a ser assinalada é que, nas mãos de nossos artistas, quase todas as alegorias se tornam imagens de mulheres. Entendemos por isso obscenidades, mais ou menos confessas. Parece que esse sistema é cômodo, parece que vem de maneira espontânea à mente. Daí, santo Deus, o dilúvio de auroras e fontes, ecos e ondas, noites e manhãs, em todas as dimensões, em todas as posições, invariavelmente, porém, no mesmo traje. Toda a exposição nos traz enxurradas delas.
é a maré crescente da sensualidade humana. De fato, se nossos bons artistas se dispuserem a examinar sua consciência, descobrirão, se já não descobriram, que a tendência de tudo reduzir ao sexo, mesmo as coisas que menos se prestam a isso, denota um estado de espírito pouco louvável. Deixemos de lado a questão dos estudos, a qual voltaremos. Será que a lubricidade estaria ausente de tão pronunciada predileção? E os retratos? É um sinal dos tempos o caráter que exibem. Pois bem, temos de reconhecer, esse sinal não é tranquilizador neste nosso amável fim de século. Muitos retratos femininos expostos não se sairiam com honra em um debate com a moral. Não falamos do decote, em si mesmo bem pouco edificante. E é bom que essas senhoras saibam disso. Mas que pensar dos gestos lascivos, das atitudes provocantes, do coquetismo de baixo quilate, verdadeiras artimanhas de uma sensualidade agressiva? Será que tudo isso é mesmo moral? É mesmo casto? Será que alguém acredita que é suficiente estar envolvido em panos, enquanto faz todo o possível para que o olhar o suprima? E certos olhos não dizem o que o pudor proíbe que se expresse? Na realidade, para com a mundana, a semimundana e o grau subsequente, nossos pintores têm complacências escandalosas, nossos júris indulgências inconcebíveis. Se ao menos as pessoas de bem reprovassem essas indecências ultrajantes, se os jornais, mesmo católicos, não recapitulassem diante de seu dever, se, em vez de distribuírem a qualquer um louvores banais, soubessem encarregar-se dos interesses do bem, talvez se pudesse esperar a diminuição do escândalo. É inevitável, diz o Evangelho, que venha o escândalo. Mas isso não é motivo para favorecê-lo. E agora, para não demonstrar uma severidade que aos olhos de muitos poderia parecer excessiva, faremos esta declaração que mais uma vez tivemos oportunidade de fazer aos próprios artistas. Ao nos pronunciarmos como fizemos, consideramos as obras, unicamente as obras. As intenções dos pintores dizem respeito a eles. Não pretendemos julgá-los, embora em relação a muitos deles, infelizmente, as evidências se imponham. Quanto aos outros, se pudéssemos sondar-lhes o coração, estamos muito convencidos de que teríamos mais de uma surpresa. Aquilo que chamamos francamente de moral, talvez tenha parecido a seu autor apenas livre ou mesmo legítimo. Em certos meios e em certas circunstâncias, o senso moral sofre estranhos desvios. Acontece ao artista, de tanto abstrair-se em sua especialidade, ver nos objetos somente a forma e nos fatos apenas uma matéria a ser pintada. Todo o seu ser se concentra em seu olhar. Seu objeto inteiro se condensa na superfície. Dir-se-ia que o mundo, para o artista, é apenas uma tela que o sol criva de raios, onde ele, desinteressado de tudo, exceto da volúpia de seus olhos, segue complacentemente os jogos variados da luz e da sombra. Quando olha, os objetos lhe parecem como imagens de si mesmos. Daí aquela indiferença ao conteúdo que artistas honestos exibem de modo ingênuo. O olhar é por si mesmo indiferente. A forma em si não é boa nem má. Se eles acabam por absorver tudo, o ser moral não é tocado, nem é comovido. No entanto, o que os artistas em questão deveriam dizer a si mesmos é que são os únicos a conceber as coisas assim. Eles retratam o real como uma imagem, mas o público faz o contrário, trata a imagem como realidade. Não apenas a vê, mas a vivencia. E qual dos dois tem razão? Parece-nos que não é o artista. Nasceste para a arte, dizia Flaubert. Se os indecentes do mundo, tão logo percebidos,
vos aparecem transpostos como para o emprego de uma ilusão a ser descrita, a tal ponto que todas as coisas, até vossa existência, não parecem ter outra serventia. Eis uma teoria sedutora. Mas será correta? Sem querer negar o enorme auxílio que tal disposição representaria para o artista, é possível admitir que ela seja tudo? Será que a arte realmente não passa de uma contemplação vaga, exterior à vida, de formas flutuantes e ações sem propósito? A nossos olhos, concebê-la assim é separá-la de sua fonte, isolá-la da verdadeira natureza viva, cortar-lhe a raiz fecunda para guardar somente a folhagem, cujo viço logo se esvai. Em todo caso, o certo é que esse estado de espírito está muito longe, repetimos, daquele da multidão. Lá onde o artista só viu talvez um efeito, ele viu uma coisa, e a qualidade dessa coisa, que pouco importa ao artista, segundo ele, mas importa ao espectador e age sobre ele. Ora, será que temos o direito de negligenciar essa ação quando apresentamos sua obra à apreciação do público? No entanto, fora essa inconsciência que não raro encontramos no artista, é preciso assinalar as teorias que se opõem às críticas. De fato, se existem, e é mais do que certo que existem, os que erigem a sensualidade em sistema, transformando-a na esteira de Musset, Hugo, Gautier e tantos outros em algo honroso, quase sagrado, passível de ser exposto sem constrangimento e praticado sem desonra, existem muitos outros, a maioria provavelmente, que sentem necessidade de explicar de outra forma suas ousadias e propor justificativas para elas. Alguns sustentam que é preciso expressar a vida tal como ela é, tanto em suas manifestações mais vis como nas mais nobres. A coisa existe? Sim ou não? É a única pergunta que eles nos permitem. Tudo o que tem o direito de existir tem o direito de ser conhecido, pensam eles. E a ignorância não traz proveito a ninguém. Conhecemos essa teoria. Foi ela que derramou torrentes de lama em nossa literatura. E como a literatura e as artes caminham juntas, como esses senhores do pincel, da pena e do desbastador trocam ideias e fazem sala uns para os outros, não surpreende em absoluto que sejam guiados pela mesma inspiração. Uma simples observação bastará, em nossa opinião, para responder-lhes. Os senhores são historiadores, pesquisadores ou artistas? O objetivo do historiador e do pesquisador é o verdadeiro. O objetivo do artista é o belo. E, por conseguinte, a escolha verdadeira. O cientista estuda o mal e disso extrai um bem. O artista o propõe e disso só pode esperar um mal. O cientista, ao tomar por objeto uma coisa perversa, trata-a como um elemento estranho. O artista nos põe em sua companhia e nos expõe à sua influência. Dado que a arte é simpatia, como dizíamos, o artista não pode se comportar como se ela fosse estudo. Tudo o que não é belo, ainda que verdadeiro, não é do âmbito da arte. E aqui somos interrompidos por uma deplorável ambiguidade. Não se trata de saber se o feio pode ser um elemento do belo. Se o pintor pode tirar partido de uma verruga, e se o escultor pode tirar partido de uma corcunda. A afirmativa é garantida, e mais de um exemplo célebre poderia, se necessário, ser fornecido. Ou seja, é possível tirar partido do feio enquanto um elemento do belo. Cumpre dizer o mesmo, é claro, quer se trate de verruga no olho ou na consciência, de gibosidade material ou moral,
Reconhecemos, sem dificuldade, que Shakespeare teve o direito de representar assassinos e Delacroix artesãs. Tudo é questão de modo. Trata-se aqui de significação geral da obra. Perguntamos se a obra que é tomada da realidade e tem o feio como significação geral permanece ainda como tal no âmbito da estética. E respondemos com ousadia: não. Ora, o imoral como tal é o feio, por mais verdadeiro que possa ser. Sem dúvida, a beleza plástica pode ser integral e os atrativos da forma podem subsistir, mas a forma não é tudo na obra. A ideia, a inspiração, a coisa expressa desempenham um papel na impressão que a obra suscita. E se a ideia é ruim, se a inspiração é viciosa, se a coisa expressa é o mal, por conseguinte a desordem, por conseguinte o feio, o fundo da obra é viciado e se torna inestético na proporção de sua imoralidade. De fato, quando se analisa o sentimento do belo, descobre-se que ele é construído, antes de tudo, pelo repouso da alma na harmonia. Tudo o que tende de um modo ou de outro a perturbar essa harmonia é, portanto, por si só, antiestético. Quem não vê assim que se o mal aparece como dominante de uma obra, que se essa obra fere o senso moral ou excita impressões malsãs, o contrapõe da desordem ao afetar o sentimento do belo em razão da nossa unidade de ser, rompe sua harmonia e, por conseguinte, o enfraquece? Que se deixe, portanto, com a ciência e com a história, cujo objeto é o verdadeiro, cada qual em seu âmbito, o cuidado de se ocupar com o mal na medida necessária. Que a psicologia o estude, que a patologia se preocupe com ele, que a moral o frequente de longe para graduar-lhe as culpas e buscar os remédios. Nada melhor do que isso. Esses estudos dedicados têm então uma razão de ser. Nas artes da representação, contudo, o que se pode esperar da exibição complacente do vício? O artista já não encontra aí seu objeto próprio, mas apenas elementos esparsos da beleza. O conjunto, com sua nota discordante de imoralidade, e na medida em que esta é admitida, não é belo. Então ele não foi feito para a arte. Ademais, mesmo que tudo isso não fosse assim, mesmo que o mal moral em si continuasse a ser do âmbito do artista, seria preciso proibi-lo ao artista. O âmbito da arte é bastante vasto, de certo, e os belos e grandes temas bastante numerosos para que seja indesculpável que alguém se atenha deliberadamente a imaginações corruptoras. De fato, é preciso que os pintores em questão o digam a si mesmos. São corruptoras essas representações que eles nos traçam. Suas cenas de alcova e de sala privativa não são talhadas para elevar os corações e conduzi-los ao bem. Que podem fazer tais telas, se não exercer em favor do vício uma espécie de propaganda? Acreditam vocês que se possa resolver impunemente o fundo pernicioso de nossa natureza, daquela natureza afeiçoada ao mal, apesar de tudo, e que só carrega com dificuldade o jugo fastidioso do dever? Sofisma algum excluirá isto, que o vício é contagioso, que sua força de sedução é imensa. A doença é mais contagiosa que a saúde. Assim, a paixão é mais contagiosa que a virtude, pois esta consiste num justo equilíbrio e aquela num abalo essencialmente comunicável. Quem quer que seja homem deve sabê-lo. De muito pouco adianta ser livre pensador diante de uma verdade humilhante. As atitudes de fanfarronice não mudam a coisa em nada. Sabemos o que são. A maior parte do tempo, esses complacentes cronistas da perversidade humana. E sabemos também o que seria a sociedade se exibições desse tipo se tornassem a regra. A atmosfera impura em que nos fariam viver rapidamente destruiria o que resta em nós de delicadeza da alma e de elevação.
Sem contar que o que torna ainda mais perigosa a livre pintura do vício é a própria grandeza da arte. É a autoridade de que ela sabe investir-se. Tudo o que a musa toca com seu dedo, ela magnifica, ela consagra. Sentimos-la muito talhada para exaltar o bem. A arte de que é inspiradora parece de tal forma com um sacerdócio que, quando propõe um exemplo, uma doutrina, nós ficamos inteiramente dispostos a recebê-la nas mãos. As formas atraentes com que é capaz de revestir todas as coisas, os encantamentos que sua varinha de condão exerce, lhe entregam quase sem defesas nossa imaginação reduzida. Nossa imaginação seduzida. Se ela exerce esse poder a respeito do mal, saberá conferir-lhe a nossos olhos as cores da inocência. Para ela, descrever o mal sem comentários é reabilitá-lo. Dirão alguns que é possível inserir ao lado do mal o corretivo que ele exige? De fato, é possível tentar dirigir contra o mal as simpatias do espectador, que, se torna hostil, já não será tentado. Por exemplo, acrescentando à pintura da volúpia a lembrança dos males que ela provoca, ou fazendo o castigo marchar nos rastros do crime. Se isso for feito, e se o corretivo for poderoso o suficiente para que, no total, a impressão da obra seja boa, convimos anteriormente que o artista está dentro das regras. Mas como isso é difícil, hein? Entre a atração prodigiosa do mal e a do bem que o retifica, quem poderia prever com segurança de que lado estará a vitória? Na literatura é relativamente mais fácil dirigir para determinado alvo as simpatias dos leitores. O autor dispõe, para tanto, de recursos mais numerosos. Ainda assim, quanto mal não causaram aqueles dramas, aqueles romances cuja tese é supostamente moral. Quando da publicação do romance de Dostoiévski, Crime e Castigo, um estudante de Moscou assassinou um penhorista em condições idênticas a que o romancista imaginara. Certamente, escreve o Visconde de Vogue, a intenção de Dostoiévski não deixa dúvida. Ele esperava desviar de tais ações ao retratar o suplício íntimo que a elas sobreviria, mas não previu que a força excessiva de suas tintas agiria em sentido oposto, que ela tentaria o demônio da imitação que habita as regiões irracionais do cérebro. Se quisermos desviar os homens do mal, existe até agora um único procedimento eficaz, que é conduzi-lo ao bem. O artista, a bem dizer, não é obrigado a isso, mas, ao menos, que não atue em contrário. Em sentido contrário. Ainda que não seja essencial à arte enaltecer diretamente o senso moral, é essencial que ela não fira coisa alguma no homem, nem mesmo, principalmente, o senso moral. Capítulo 3º, último capítulo. Chegamos à segunda categoria de obras de arte de que prometemos nos ocupar. As que não representam nada de moral em si, mas nas quais se encontra, por uma ou outra razão, um perigo para o espectador. O perigo a que nos referimos poderia ser considerado em diversas ordens de coisas, e é sobretudo na literatura que seria oportuno procurá-lo. Todavia, dado que neste estudo nos situamos na perspectiva das artes plásticas, que os moralistas tratam com menos frequência, mencionaremos apenas o perigo especial que nelas se constata. Queremos falar do nu. O nu em si é casto como a natureza, é santo, sendo de Deus, e não é preciso que se esconda de ser. Deveria poder mostrar-se sem nenhuma vergonha sob o céu. Na arte, se nos posicionamos da mesma perspectiva, isso também vale.
A glorificação da obra de Deus, de sua obra-prima, deveria merecer somente louvores, suscitar somente admiração. Por que seria o artista culpado de figurar o que o Criador considerou bom fazer? Será que uma obra de arte cujo tema seja a forma humana é algo além de um hino a Deus? De uma exclamação admirada, ecoando a que ressoou no paraíso terrestre quando, satisfeito com sua obra, Jeová se parabenizou e disse: "Isso é bom"? Tudo isso em si é perfeitamente correto. Infelizmente, porém, as coisas em si não governam este mundo. A natureza humana não está intacta. Isto não se deve esquecer em questões desse tipo. Será que os que tentam fazê-lo por orgulho e que negam a queda original não veem que assim, na realidade, se privam de uma glória? Não podem recusar a evidência dos fatos, a confissão de sua baixeza atual. Fazem então uma única coisa: renegam sua antiga grandeza. Somente a revelação cristã sabe conciliar tudo nessa matéria. Para ela, a carne foi abençoada por Deus no primeiro dia. No fim dos tempos, quando Deus a reconstituir segundo novas leis, no interior de um mundo regenerado, ela deverá reconquistar e ver multiplicada a sua glória. Mas no presente, convém que permaneça na sombra. Não é maldita, mas suspeita. A sabedoria para com ela consiste em mantê-la perpetuamente submetida, e tanto quanto as necessidades da vida o permitam, em deixá-la no esquecimento. É para isso que tende, do nosso ponto de vista, o delicado sentimento que se chama pudor. Pudor não é preconceito. É o sinal da nobreza persistente da alma humana em decadência, da alma humana que não se resigna com a perda de seu império sobre a carne e sente necessidade de dissimular sua derrota. Esquecer-se disso é ou fingir-se de anjo fora de época, ou aproximar-se do animal, que obedece sem remorsos a todos os instintos da natureza e, sendo desprovido da realeza da inteligência, ao mesmo tempo ignora a vergonha da escravidão dos sentidos. Ademais, o pudor é para a virtude humana uma salvaguarda necessária. Quando ausente, só poderia ser substituído por uma nobreza de alma inacessível ao comum dos homens. Quando se fala dos gregos, para os quais, como se diz, o culto dos grandes pensamentos se aliava ao amor da forma humana, não se mencionam seus vícios e o modo como honravam, nos templos de Vênus e em outros lugares, a beleza que pretendiam buscar na representação do corpo humano. Não, precisamos apreender a humanidade tal como é, sem a pretensão de ignorar suas fraquezas. É possível que, em condições especiais, a nudez seja menos perigosa. O artista, em particular, familiarizado bem cedo com esse espetáculo e absorto na preocupação do trabalho, quiçá encontre aí menos perigo. Ainda assim o encontra, como reconhecem sem dificuldade os defensores do nu. Sabemos o que são, em geral, os ateliês em que jovens pintores podem ter acesso aos modelos. Podemos concordar que o perigo seja mínimo. Deve ser, na verdade, quando a idade chega e o artista ama seu trabalho. Um pintor de nus representou a si mesmo diante de seu modelo, em atitude grave, quase religiosa. Acreditamos sinceramente que ele não mentiu. Mas e os outros, hein? E o espectador? O público? O público fica aqui bem mais exposto que o artista. Este tem diante de si a realidade. E é raro que a realidade, vista assim, seja atraente. Já o público está diante de uma ficção sedutora. O artista transformou o real, fez dele poesia, apurou-lhe as linhas, matizou-lhe as carnações, tentou enfim tornar apreciável a beleza, glorificar a forma humana. Ora, aí reside precisamente o perigo. O público, na maioria dos casos, é muito pouco amigo da arte pela arte, da forma pela forma.
É muito pouco iniciado para extrair a quintessência de pensamento e de habilidade técnica que o autor depositou em sua obra. Entrem ao acaso num salão, em dia de grande afluência, e observem o que as pessoas estão olhando. Verão que os grupos se formam, cochicham, se eternizam, mas não diante das obras mais belas, e sim das que mais os entretêm. Por mais medíocre que seja uma tela do ponto de vista do talento do artista, se ele teve a esperteza de capturar um fato curioso e um pouco picante, é a essa tela, instintivamente, que a multidão se dirige. Ponham essas pessoas diante de um estudo do nu, e o que verão elas? A linha? O colorido? O pensamento? O estilo? Não. Verão, antes de tudo, a nudez perturbadora. E por menos que a imaginação as predisponha à coisa, na alma delas a tentação germinará. Os pintores nos dirão que não é para essa categoria de público que trabalham. Muito bem. Mas dado que ele existe e constitui a maioria, talvez fosse bom levá-lo um pouco em conta. Será sábio pôr diante dos olhos de todos o que só pode convir a uma elite? Eis uma pergunta que tem sua importância. Determinada anatomia guardada na pasta ou exposta no ateliê seria imprópria no frontispício de um jornal ilustrado. Ora, é um verdadeiro jornal ilustrado atualmente a nossa exposição anual de pintura. É algo que as pessoas folheiam periodicamente. Assim como periodicamente vão às compras, ao parque, ao concerto, ao teatro. No fundo, tudo isso é moda. É preciso, afinal, estar a par do que acontece. As conversas mundanas necessitam de algo para mastigar, nem que seja uma dúzia de pintores insignificantes. Em maio se fala da primavera e de pintura, da castanheira cujos brotos despontam e da arte que evolui, assim como no inverno se fala do frio excessivo, das atrizes estreantes e do wagnerismo. Vocês não acham que ideias de tal envergadura constituem uma frágil defesa para as almas? Quando estas se encontram diante de nudezas temerárias? Haverá quem diga que esse estado de coisas traz consigo seu próprio remédio, que assim como em toda parte, o hábito desempenha seu papel. Para quem brincava quando criança no Jardim de Tulherias, frequentava o Jardim de Luxemburgo, passava toda manhã e toda noite diante da ópera e outras construções, cujas portas são vigiadas pela nudez. Para quem folheava nossas revistas de arte, nossos livros ilustrados, nossos catálogos de vendas, ou simplesmente dava uma olhadela nos cartazes em nossos muros, é provável que muitas coisas lhe suscitem apenas indiferença. Haverá em tal pessoa ao menos maior disposição de passar por elas sem enxergá-las. Quem não vê, porém, que isso é apenas paliativo? No fundo, o perigo persiste, e visto do alto, nem mesmo o definhamento do pudor deixa de ser lamentável. A nobreza, a delicadeza dos sentimentos, não deixará de perder com isso. Foi uma porta que se abriu, depois de muitas outras, a invasão cada vez mais ameaçadora do materialismo dos costumes, aquele que relega a segundo plano as coisas da alma e permite à carne assumir uma perigosa importância a que ela absolutamente não tem direito. Será que tais considerações gerais resolvem inteiramente a questão do nu? Ainda não. Se o nu não é mau em si, mas apenas perigoso, é o caso de perguntar em que medida a consideração do perigo deve frear o pintor. Nem tudo o que é perigoso pode ser suprimido. Diremos então que, não sendo a arte indispensável, conviria dar-lhe por balizas os próprios limites do perigo? Isto seria, a nosso ver, tirar conclusões apressadas. A Igreja excluiu dos catálogos do Index os poetas licenciosos da Grécia e da Roma, em razão, segundo ela, da elegância da forma, prova evidente de que, a seus olhos, nem tudo foi dito contra as coisas artísticas, quando se constatou seu perigo.
Embora a arte não seja indispensável à vida, em grande medida lhe é proveitosa. Dizíamos há pouco, tudo o que nos eleva tem seu preço. Tudo o que põe a inteligência humana de sobreaviso é um aliado da vida moral. Se, portanto, o nu constitui, num grau ou no outro, uma necessidade da arte, na mesma medida, devemos admiti-lo. Em vez de sacrificar essa grande coisa ao temor de um perigo que cada um, se quiser, está apto a conjurar. Eis, portanto, a nova pergunta suscitada. Qual é o papel do nu nas artes plásticas? E qual é o seu grau de necessidade? Uma primeira coisa que se deve convir, com base no testemunho dos mestres, é que o nu é grande escola de arte. O nu é a grande escola da arte. De fato, do ponto de vista da técnica, aí se encontram as verdadeiras dificuldades. Quem não foi bem cedo iniciado nos mistérios da estrutura da máquina humana, nos encaixes dos membros, no jogo intrincado das articulações e dos músculos, no equilíbrio das linhas e nas delicadezas cambiantes das carnações, não pode ter a pretensão de ser pintor, não ao menos na completa acepção da palavra. E mesmo que seja formado, ser-lhe-á bom, quase necessário, cultivar seu talento pintando de tempos em tempos algo do natural. Assim como o músico experiente não deixa de exercitar-se nas escalas, assim como Liszt, pelo que se conta, transcrevia uma fuga de Bach todo dia antes do desjejum. Sendo assim, não se poderia contestar aos artistas o direito de fazer nus a título de estudo, não obstante os inconvenientes. Cabe aos diretores da escola, aos chefes de ateliê e, posteriormente, à boa vontade de todo artista, acautelar-se contra tais inconvenientes, que não devem entravar de forma alguma, em circunstâncias normais, o livre desenvolvimento de uma arte preciosa. É apenas de recear que essa concessão acarrete uma infinidade de outras. De fato, que fazer dos estudos depois de pintados? Guardá-los em casa seria muito louvável. Era o que Savonarola aconselhava aos seus protegidos em Florença. No entanto, embora tal luxo estivesse ao alcance desses artistas, quantos jovens pintores de hoje extrairiam disso alguma vantagem? Trabalhar para a musa ou para o futuro é muito bom. Enquanto isso, no entanto, é preciso viver. E embora nossos zeux em potencial sejam ricos em ideais, costumam sê-lo pouquíssimo em tostões. Na verdade, por mais que encontremos aí algo de repulsivo, não vemos como recusar tal direito ao artista. A moral terá aqui, porém, motivos para estabelecer suas condições. Primeiramente, por que escolher como pretexto para um estudo de nu um tema mais ou menos obsceno, uma história mais ou menos picante? É possível dar boas pinceladas sem que Leda e o cisne estejam envolvidos, sem relembrar os caprichos lúbricos deste ou daquele monstro conhecido. Quando não observa esta regra, o pintor que poderia ter nos oferecido um estudo aceitável faz um quadro delituoso. Além disso, não haveria certa maneira de posicionar uma figura, certa aparência a conferir-lhe, suscetível de atenuar e muito a impressão incômoda que ela tende a provocar? Certa descrição de coloridos, um feliz artifício de luz podem contribuir infinitamente para isso. Em suma, o artista que tem o senso do perigo a que expõe as almas fracas deve esforçar-se com todos os seus recursos para evitá-lo e transformar o perigo próximo, como dizem os moralistas, em perigo distante. No entanto, será que a concessão que acabamos de fazer será suficiente para nossos artistas? Para alguns deles, talvez. Para a grande maioria, não. O que eles reivindicam quanto ao nu é a liberdade do trabalho. Querem cultivar o nu por si só. Não o consideram um caminho, mas um objetivo, um ramo da arte tão legítimo como a paisagem ou a natureza morta.
E vê-se aí um perigo? Tanto pior, pois não se pode retirar da arte o que ela tem de melhor. E o que ela tem de melhor é o nu. Temos de convir, exclamou um deles. O nu é o ápice da arte. Eis uma assertiva que não podemos deixar passar sem verificação. As consequências que dela se extraem são graves demais para que nós nos desinteressemos. Ora, perguntem ao artista sério a maneira como vê esse assunto e talvez sua primeira resposta seja o que acabei de dizer. Evitem, no entanto, interromper a experiência por aí. Enquanto vocês falam de arte, é bem possível que o pintor em questão pense primeiramente no ofício. Ora, do ponto de vista do ofício, como dissemos, a resposta não deixa dúvidas. O mais belo drapeado no mundo não vale o encaixe de uma rótula. O mais belo drapeado do mundo não vale o encaixe de uma rótula. O feitio de um quadril ou de um braço. Como dissimular aqui as incorreções do desenho, a timidez de um grafite novato? Essa verdade, contudo, neste ponto se impõe a cautela. Não decide absolutamente nada quanto ao valor do nu em estética. O difícil e o belo são distintos, tanto em pintura como no resto. Os trechos mais intrincados na música não são os mais belos. Se os artistas nele se exercem em dado momento, é no intuito de treinar ou de mostrar-se hábeis, e nem por isso acreditam alcançar assim o ápice da arte. Não se deve conceder ao nu, portanto, uma importância desproporcional, pela simples razão de que ele é tecnicamente difícil. A dificuldade é um obstáculo por vencer. Quando vencido, porém, o trabalho do artista ainda não se concluiu, apenas começou. A técnica é mero instrumento. Acima, bem acima do que se aprende na escola, do que a prática perseverante do pincel pode oferecer ao melhor dos pintores, está o que não se aprende, ou antes, o que o convívio regular com os mestres e com a natureza, junto com o hábito da meditação, concede a uma natureza suficientemente talentosa. Existe aqui o que se pode chamar de arte verdadeira, independentemente do que pensem os rabiscadores do colorido e da pena. Existe a inspiração. Ora, será que o nu é mais favorável à inspiração e assim esteticamente superior aos outros gêneros? Acreditamos ser possível afirmar ousadamente? Não. Examinem as obras dos mestres, quer na antiguidade, quer nos tempos modernos, e ficarão convencidos de que, em condições de igualdade de gênio e de sucesso, as figuras drapeadas não são inferiores. Em cada 10 mármores, diz o autor que citamos anteriormente, haverá no máximo um cujo charme não reside no nu. A afirmação é, antes de tudo, um grande exagero, pois descarta sistematicamente toda a época brilhante da escultura. Se fosse exata, que provaria ela? Não se trata de contar as estátuas, é preciso compará-las. Ora, a Vitória do Louvre vale a Vênus de Médici. O Moisés de Michelangelo é superior ao Davi do mesmo artista. E se disser que, quanto ao último exemplo, a idade da escultura explica a diferença, basta visitar a Capela Sistina e comparar, entre todas aquelas obras da mesma data e inspiração, os nus com as figuras vestidas. Os 20 jovens são certamente admiráveis. A criação de Adão e a queda de Eva são inestimáveis. Mas será que tudo isso é superior às sibilas drapeadas? Aos profetas? Eis um problema. Estes últimos afrescos são menos interessantes, talvez, para os desbastadores, mas são igualmente grandes para o artista. Prova de que o nu, do ponto de vista elevado da estética, não é em si um gênero superior. Vamos mais longe e nele encontramos, por diversos aspectos, uma inferioridade manifesta. Claro está, primeiramente, que o tecido de belo caimento oferece recursos preciosos à arte. Muitos exemplos célebres provam o partido que um artista sensível pode tirar das pregas que, ao acompanhar a forma, enriquecem as combinações das linhas
intensificam o efeito das virtudes, ressaltam a expressão e contribuem no mais alto grau para fazer da obra de arte uma criação verdadeira. Possuímos um desenho da Transfiguração em que Rafael preparou o nu de Cristo antes de acrescentar o tecido esvoaçante. Que se compare o efeito desse desenho ao da tela definitiva. Leveza, suavidade, ímpeto, nobreza. Quase todas as qualidades mestras da imagem se devem à projeção habilidosa das vestes. E isso não surpreenderá artista algum. Eles sabem disso tão bem que tomam um cuidado de não se privar de tal recurso. No entanto, em vez de continuar sendo um véu, o tecido se torna um acessório. Corteja a linha, o colorido e recusa seus serviços ao pudor, para que ninguém ignore os sentimentos que movem tais artistas. Na verdade, não se estaria assim levando longe demais uma parcialidade injustificável? Confundindo ousadia com fanfarronice, poder com brutalidade? Mais uma consideração aplicável especialmente à nossa arte e à nossa época. Fazemos parte de uma sociedade cristã. Graças a Deus, apesar das tristezas do momento atual, não somos inteiramente pagãos. Mesmo os que não creem estão sob a influência de uma civilização inteira oriunda do cristianismo. Compartilham, portanto, mais ou menos, o constrangimento que toda alma cristã experimentará diante da nudez completa. E é claro, esse sentimento é cuidadosamente escondido. Ninguém quer parecer ingênuo, beócio ou mesmo, soltemos o palavrão, burguês. Essa eventualidade é terrível. As pessoas admiram então sob encomenda, dão-se ares de conhecedoras. Mas no fundo, apesar de certas complacências inconfessas, perdura o constrangimento. Ora, perguntemos se esse sentimento não é do tipo que perturba a fruição estética. Como dizíamos a propósito da pintura imoral, a admiração quer o apaziguamento da alma, seu florescimento perfeito sob a radiosa carícia da beleza. Tudo o que a distrai, tudo o que a perturba nessa fruição requintada, equivale a um elemento de feiura, pois de fato este combate a impressão do belo. Por isso se pode dizer sem hesitar que a emoção do público diante dos melhores nus é raramente uma emoção estética. As pessoas gostam disso, dizem os pintores. Se isso se vende bem, é por ser apreciado. Sim, mas seria preciso ver qual é o sentimento que move a compra. E não raro ousamos dizê-lo, ele é do âmbito da fisiologia, mais que da arte. Um contemporâneo de Tiziano, ao falar de uma de suas Vênus do Palácio Pitti, disse: ela é tão bela que excita ao amor. Era a isso que a destinava, de fato, o rico aristocrata que a encomendara ao artista. O resultado fora mais que bem alcançado. Será que a vontade de Tiziano teve algum papel nisso? Se ele, o discípulo ideal, teve o desígnio de fazer-se cúmplice de uma paixão perversa, eu não sei. Em todo caso, foi nisso que sua habilidade prodigiosa redundou. Tudo o que ele havia depositado de belezas reais em sua obra permaneceria sem efeito. Difícil acreditar que seja esse, quase fatalmente, o resultado de obra semelhante? É preciso estar muito seguro da própria arte para enfrentar o nu sem correr o risco de prejudicar a impressão elevada que se almeja criar. Talvez o único a lograr tal façanha, junto com alguns antigos, tenha sido Buonarroti. Graças à austeridade absoluta de seu pensamento, à sublimidade de suas concepções, ao orgulho selvagem de seu cincel, ele foi capaz, na maioria dos casos, de não suscitar nas almas perturbação alguma. Sua admiração extasiada pela máquina humana é tão intensa que se transmite ao espectador, e passamos a ver ali somente os prodígios da ciência, da potência criadora. A impressão intencionada é produzida, o sentimento se impõe
e o nu desaparece. Mas quem atualmente faz um nu à maneira de Michelangelo? Nossa estética já não é a mesma. O desenho, espiritualismo da arte, está em baixa. A voz dos sentidos fala mais alto. Em lugar das grandiosas concepções que se afastam de tal forma da humanidade, que parecem ter o direito de esquecer seus defeitos e que, transcendendo a sociedade por nós constituída, podem ignorar as convivências sem feri-las. Nossos pintores atuais, ao se manterem muito próximos da realidade, como é seu direito, não conseguem nos oferecer, em matéria de nu, nada além de mera transposição da realidade para a tela. E isso não pode ser casto. Deve necessariamente chocar. Que efeito vocês querem que suscitem todas aquelas mulheres em sua toilette, todas aquelas banhistas, aquelas náiades e todas aquelas personagens que dormitam, se levantam e se deitam, abrindo sua alcova para Paris? Nada disso faz parte de nossos costumes, graças a Deus. Tudo isso choca o olhar porque reproduz traço por traço uma realidade inaceitável. Só podemos ter, ao olhar para isso, o sentimento de um delito. Daí a conclusão que nos parece inelutável. É inestético. E mesmo quando nossos pintores miram mais alto, quando fazem alta mitologia ou decoração simbólica, é raro que seus procedimentos mudem muito. O tema costuma ser apenas um pretexto. É o mesmo modelo, inerte ou lascivo, que acaricia pombas quando seu nome é Vênus, que segura um arco como a casta Diana, ou finge acordar quando lhe dizemos que se chama Aurora. Será possível levar a sério essas divindades que cobram 5 francos por pose? Elas desempenham seu papel tão bem quanto podem. Adivinhamos, porém, que deixaram as vestes sobre um móvel. Que pensará o espectador? Dize-nos um pintor, só o nu é verdadeira arte. De fato, a roupa altera as formas. O homem não é o cavalheiro que de sobrecasaca, cuja pele tem medo do ar e cujos membros são atrofiados. É a criatura sã e forte, bem adaptada ao seu meio, de aparência livre e formas maleáveis. É Vênus e é o gladiador. Muito bem. Embora esse seja o homem da natureza, não é o homem da sociedade. Não ao menos da sociedade civilizada e cristã. Ora, é este último que vocês pintores nos oferecem, sob um ou outro título. Não tentem, portanto, torná-lo nu. Ele só poderia estar despido. É estranho que essa distinção tão simples ainda não tenha ocorrido aos nossos artistas. Eles não veem que o nu só pode ser aceitável, mesmo para a arte, em condições de pensamento e de inspiração absolutamente transcendentes. Transporte-se o pintor em pensamento para fora da sociedade, para fora das convenções humanas, pinte o homem em seu protótipo, tal como o Criador o concebeu, ou em sua individualidade profunda, tal como em cada caso particular a natureza busca formá-lo no momento certo. E sua obra será discutível aos olhos da prudência cristã, mas será ao menos uma obra, e não um mero fragmento. Por fim, ainda que o nu fosse plenamente estético, ainda que fosse o ápice da arte, não poderíamos aconselhar o nu ao homem que tem o zelo da moral cristã. Acredita o Senhor, diríamos a esse homem, que a carne já não exerce ascendência suficiente sobre nós? Acredita que essa sociedade de almas que o Senhor cria por meio de admiração deva ser orientada para lá? Que se deva fazê-la viver ali, sob essa fascinação, mãe das piores loucuras e dos crimes? É para lá que a natureza conduz, com todo o peso de suas tendências mais imperiosas. O mundo gira em torno desse pivô, e ao girar, inebria-se e descontrola-se. Jesus Cristo bem o sabia,
Por isso ele, o mais belo dos filhos dos homens, ele, o Criador da carne, denunciou a carne como o inimigo por vencer. Ele a reprovou, porque ela nos mata, atou-a à cruz como o escravo rebelde que deve morrer. E vocês, artistas, fazem dela um ídolo. Fazem dela o sonho, a visão ardente, obsessiva e perpétua. Ela é a totalidade da sua arte, como a totalidade da vida. Será isso obra social e cristã? Se saímos de seus salões com a alma perseguida por visões lascivas, se à noite seus sonhos perturbadores flutuam sob as pálpebras do moço e ensinam à moça, à mulher, o segredo do exibicionismo doentio, dos despudores elegantes, 100 vezes mais perniciosos que os demais, será que vocês trabalharam pelo bem? O talento impõe deveres. O primeiro desses deveres é não impelir ao mal, com vãos pretextos, a multidão das almas tentadas. Reunamos em algumas breves proposições todos esses assuntos delicados. A arte não é independente da moral. Como tudo o que é humano, tem sua regra, que é não afastar o homem de sua finalidade pessoal e social. Ainda mais necessário é considerar que, de acordo com a história e em razão de sua própria natureza, a arte é suscetível de cair no sensualismo. Em contrapartida, sendo esse limite respeitado, o artista é inteiramente livre. Não se espera dele que se empenhe ativamente numa obra moral. Um objetivo assim seria evidentemente muito louvável. Mais que isso, a arte considerada em si mesma não poderia dele ser extraída, sob pena de tornar-se um ofício fútil. No entanto, ela o alcança forçosamente pelo simples fato de não lhe ser contrária. Isso porque o belo é amigo do bem e tende por si só a promovê-lo. Falando de imoralidade, esta pode se manifestar de duas maneiras. Primeira, excitando ao mal. Segunda, sendo livremente pintada. A primeira maneira se julga por si mesma. A segunda pode encobrir-se de vãos pretextos. Toda obra cuja significação geral é má constitui obra imoral. Como tal, aliás, sem prejuízo das belezas de detalhe que comporta, está fora do âmbito da arte. Quanto ao perigo que obras morais em si mesmas possam ensejar, nós o consideramos especialmente no ramo da arte, que não deveria sê-lo, a que chamamos nu. O nu é, em si, perfeitamente casto. Sua representação é uma homenagem ao Criador. Na prática, porém, comporta um perigo temível. Isso não é razão para proscrever seu estudo, pois tal estudo é uma necessidade da arte. E o perigo existente em algo que, por outros aspectos, é bom em si mesmo, não basta para proscrevê-lo. Chegamos a concordar que o artista, ainda que contrafeito e mediante certas condições, tem o direito de expor publicamente seus estudos. No entanto, o gênero nu não nos parece digno do benefício de tal tolerância. Do ponto de vista da moral cristã, não poderia ser aprovado, particularmente da maneira como nossa época quase fatalmente o trata. Nenhuma necessidade, aliás, obriga a isso. O nu não é o ápice da arte. Oferece até mais de um elemento de inferioridade, especialmente numa sociedade cristã. E mesmo que não fosse o caso, a gravidade do interesse em questão deveria, no entanto, proibi-lo ao cristão. Isso é o que nos parece apropriado dizer de um assunto costumeiramente discutido, e, como vimos, muito complexo. Alguns nos considerarão severos, os artistas. Outros nos considerarão permissivos, os cristãos timoratos que, contentes com a ignorância feliz, não se dão conta das exigências da arte, e menos ainda das necessidades de vida de seus adeptos. De todos os lados aqui, é preciso contar com as críticas. Mas, afinal, que importância tem isso? Se trabalhamos,
pela verdade,